Fábio Piperno, muito boa noite para você, bem-vindo aqui ao Canelada. Hoje não temos Flávio Prado, né, destacando o Esporte Clube Corinthians Paulista, como ele costuma dizer, mas se esperava mais desse Corinthians, hein? Um Corinthians sem o mesmo apetite daquele jogo contra o Internacional, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Mauro, um abraço à nossa audiência. Realmente, Flávio Prado, do alto da sua sapiência, ele prevê algumas coisas, especialmente em relação ao Corinthians, né? Mas, claro que ele realmente deve estar refletindo muito hoje, né? Falar, puxa vida, mais uma vez eu acertei as minhas previsões, né? Vejam, eu não esperava algo muito diferente. Acho que o América é um bom time, um time acertado, então não é lá uma super equipe, mas, né, uma equipe arrumada. E vejam só, esse é o pior cenário possível para o Corinthians, porque é óbvio que o Corinthians vai ter gente lá no Corinthians ainda sonhando, não, puxa, empatamos, nem tudo está perdido, ainda dá, né, porque a gente ganha do Racing, que todo mundo vai ganhar, e depois decide lá com o Huracan, quem sabe, e na pior das possibilidades, a gente fica como segundo do grupo, aí faz aquele cruzamento contra o terceiro da Copa Libertadores, ou seja, é o pior mundo possível, porque o Corinthians fica com a cabeça voltada para essa Sul-Americana, na qual está em situação difícil, não vai a lugar nenhum e, com isso, ele acaba deixando de se concentrar naquilo que realmente interessa, em fazer uma boa campanha no Brasileirão. Se o Corinthians se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, em que pesem todas as deficiências na parte defensiva do seu elenco, o Corinthians pode fazer uma campanha aí para, quem sabe, repetir a classificação em zona de Libertadores. Agora, se continuar se dispersando em Sul-Americana, aí vai ficar tudo mais complicado. Um Corinthians que hoje, fora de campo, viveu um outro dia muito tenso com o pedido de afastamento não só do presidente, mas de toda a diretoria eleita em 2024. Corinthians vivendo também essa turbulência política ali nos corredores, nos bastidores do Parque São Jorge. Corinthians 1, América de Cali também 1. Mauro César, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Mauro, o Corinthians empata na Copa Sul-Americana, corre o risco de ser eliminado da Copa Sul-Americana. Não mostrou o mesmo apetite, a mesma entrega do jogo contra o Internacional e assistiu o América de Cali jogar no segundo tempo, Mauro. Muito boa noite. Boa noite, Pedro, Piperno, companheiros. O Corinthians fez um jogo intenso contra o Internacional, venceu o jogo, né? Um jogo com muitas mudanças de placar, um jogo muito disputado, com polêmicas. E hoje, especialmente no segundo tempo, de fato, não competiu como o seu torcedor esperava e gostaria, né? O América é um bom time, o América conseguiu já um empate com o Huracan fora de casa, empatou fora com o Corinthians, o resultado interessava o time colombiano. O Corinthians em casa, em 3 jogos, venceu o Racing, né? Que é o mais fraquinho do grupo, perdeu para o Huracan com 2 gols do Sequeira, que não fazia gol há quase um ano, e fez 2 naquela noite, e hoje só empatou. Correu o risco até de perder, né? Ainda no primeiro tempo o América quase empata, e na saída de bola para a segunda etapa o time colombiano chegou ao 1-1, que foi o placar do jogo. Bem, o Corinthians está virtualmente eliminado, né? Muito pouco provável que consiga escapar. Joga fora de casa, tem que vencer os 2 jogos, depende de outros resultados. Na quinta-feira, no Uruguai, o Huracan vai visitar o Racing. Os jogos do Racing têm acontecido no estádio Centenário. Não confirmei aqui, mas deve ser lá novamente, né? E o que vai acontecer? O que é muito comum com times pequenos do Uruguai jogando contra times da Argentina. O time argentino tem mais torcida do que o time uruguaio. É o que deve acontecer quinta-feira. Aliás, um elogio é a presença dos torcedores do América de Cali em Itaquera. Espetacular. O setor visitante cheinho. Parecia jogo de time brasileiro. Sim. De muita torcida, que traz uma torcida numerosa a Itaquera para os jogos contra o Corinthians. Ou mesmo nos tempos de torcida, sem torcida única, quando o Corinthians recebia Palmeiras, São Paulo, Santos, né, os seus rivais aqui do estado, e que lotavam aquele setor, né? E eu, por acaso, estava em Buenos Aires e fui no jogo Huracan e América, e o setor de visitante também estava cheio. Isso mostra como a Sul-Americana, que aqui é tratada por muita gente como a segunda divisão da Libertadores, ela é importantíssima para muitos times pela América do Sul. Quem disputa quer ganhar. Não encara como essa coisa blasé. Claro, todos querem a Libertadores, mas se você está na Sul-Americana, pergunta ao torcedor lá da Inglaterra, do Tottenham e do Manchester United, que podem fazer a final da Liga Europa, se eles não querem ganhar.
Não importa que tenha a Champions League. Se eu tenho isso aqui, eu vou atrás dessa taça. O América está disputando essa competição com muita seriedade, porque é um time que foi parado na segunda divisão da Colômbia, voltou, conseguiu, como eu disse, 2 resultados interessantes para ele, que foram 2 empates fora de casa, contra os times mais fortes além dele, no grupo. Mas o Huracan deve chegar a 10 pontos, né? Eu acho que é isso. Se não estou enganado, o Corinthians tem 5. Isso aí. Então vai ter o dobro de pontos. O Corinthians pode chegar vencendo o Huracan fora de casa e o Racing, aí ele pode chegar a 11. Não é isso? E aí o Huracan não pode pontuar. Depende de uma combinação improvável. Não está eliminado, virtualmente eliminado, acho que é um pouco forte. Mas está numa situação difícil, bem improvável. E acho que isso atrapalha, pelo menos na teoria, ou na minha imaginação, os planos do Dorival Júnior. Peguemos aqui Dorival do Flamengo, com o elenco do Flamengo, com o elenco forte. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Foi com tudo nas Copas, uma decisão também da diretoria, evidentemente, e deixou o brasileiro de lado. Teve jogos em que podia se aproximar do líder, que era o Palmeiras, que viria a ser o campeão, em que botou reserva. Contra o Palmeiras e São Paulo, contra o Ceará numa manhã de domingo no Maracanã. Os 2 jogos foram empate, inclusive, mas ganhou as 2 Copas. Aí ele vai para o São Paulo. Campanha lamentável no brasileiro. São Paulo ficou perto do rebaixamento. São Paulo só foi vencer fora de casa o Bahia na penúltima rodada, antepenúltima rodada. Correu risco até de ficar ali no Z4, mas ganhou a Copa do Brasil. Quer dizer, a Copa, tudo pela Copa. E foi até a semifinal, né? Na Sul-Americana. Perdeu para o time do Zubeldia na época, que era a LDU. Então, note que no Flamengo e no São Paulo, as Copas foram a prioridade do Dorival. Se o Corinthians realmente for eliminado da Sul-Americana, ele não vai ter mais essa competição que tem mata-mata a partir da outra fase para disputar. Vai ficar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Se acontecer a eliminação, eu imagino que a Copa do Brasil vai virar, assim, tipo, o grande pote de ouro na cabeça do técnico corintiano. E o Corinthians que chegou na semifinal da Copa Sul-Americana em 2024 com o Ramon Dias, Emiliano Dias, e em 2023 com o Vanderlei Luxemburgo, à frente do Corinthians, naquela oportunidade, naquela ocasião, com o goleiro Cássio fazendo grandes defesas, né, salvando o Corinthians em disputas por pênalti, e com um time, digamos assim, com garotos em determinados momentos ali naquela Copa Sul-Americana, especialmente em 2023. E agora esse Corinthians, em 2025, ganha o título estadual, ganha o Campeonato Paulista, sai da fase preliminar da Copa Libertadores e tem encontrado dificuldades na Copa Sul-Americana. O Corinthians que vai ter o Racing do Uruguai, lá no Uruguai, e como destacou o Mauro César, vamos ter Huracan e Racing do Uruguai em Montevidéu, com mais torcedores do Huracan do que torcedores, ao que tudo indica, do que torcedores do Racing. E foi assim quando o Corinthians cruzou o caminho também do time uruguaio no ano passado, né? O Corinthians colocou mais torcedores lá no Estádio Centenário do que o Racing do Uruguai. E aí depois o Huracan lá na Argentina. Mas se o Corinthians não conseguiu vencer o Huracan aqui em Itaquera, o que leva a crer que o Corinthians vai conquistar essa vitória, né? Vai conseguir essa vitória jogando na Argentina. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, o empate do Corinthians com o América de Cali, com o José Manuel de Barros, com o Vitor Boni, com o Daniel Lian. Bruno, o Corinthians se complica na Copa Sul-Americana, corre o risco de ser eliminado. Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Corre esse risco, sim. A tabela, vocês já falaram sobre isso, né? Agora 2 fora. Não jogou bem, o resultado foi justo. E até o América, no segundo tempo, poderia ter conseguido uma vitória. É que o time do América não é um time que agride muito. Eles ficaram bastante com a bola, tocaram bem a bola, mas o Hugo trabalhou muito pouco, né? Falta ao time do América mais força de ataque, né? Para realmente finalizar, para transformar a posse de bola e um domínio que eles tiveram até do jogo durante o segundo tempo em chances de gol. Eles não criaram tanto assim. Então, por isso, não conseguiram vencer o jogo, porque na segunda etapa o América jogou mais que o Corinthians. Teve mais posse de bola, teve o controle do jogo. Até achei uma postura muito passiva do Corinthians. O Corinthians precisava mais da vitória do que o América. E o América tocava a bola sem muita pressão dos jogadores do Corinthians. Conseguiu ditar o ritmo que interessava para eles, que era um ritmo mais lento, um ritmo mais cadenciado. Então, principalmente o segundo tempo foi muito ruim. No primeiro tempo ainda foi mais equilibrado, ainda o Corinthians conseguiu criar, mais que o América, que quando o Corinthians chega, ele é mais forte no ataque do que o América. O Corinthians tem uma dupla de ataque muito boa com o Depay e com o Yuri Alberto. O Depay faz o primeiro gol. Teve um lance com o Yuri no primeiro tempo, que o Depay faz um lançamento, um passe para ele, e ele chuta, o goleiro defende. Então, no primeiro tempo ainda teve alguma coisa. Mas no segundo tempo toma o gol logo no primeiro lance, na primeira bola, e depois o América tem o domínio do jogo. O América poderia ter vencido. Se tivesse um ataque mais forte, o América poderia ter vencido o Corinthians em Itaquera.
Meio de campo do América de Cali, não é, Bruno? O Quinteiro, que no ano passado enfrentou o Corinthians pelo Racing da Argentina e foi muito bem e elimina o Corinthians na semifinal. Agora conquistando 2 empates, né? Vestindo as cores do América de Cali. O Quinteiro, o Navarro que fez o gol, o Carrascal também foi muito bem, né? Os 3 jogadores de meio de campo ali, se fala aqui no meio do futebol, se ganha e se perde pelo meio. O meio de campo do América de Cali hoje foi muito bem. Foi sim. Eles tiveram o controle do jogo, da bola. O Corinthians com o Dorival é o segundo jogo com o time titular. O primeiro jogo com o Novo Horizontino era um time mais reserva. Contra o Inter e contra hoje o América de Cali. O desenho tático foi parecido, com alguns jogadores diferentes, né, características um pouco diferentes, mas é um time que está tentando jogar com 4 no meio ali. Sem a bola são 2 linhas de 4 e Memphis e Yuri mais à frente. Hoje ele usou Martinez e o Maicon pelo meio, o Carrijo pela direita, que jogou bem pela direita contra o Inter, e o Bidon pela esquerda. Contra o Inter jogou Romero pela esquerda e não o Bidon, com o Memphis e Yuri na frente. Então o Corinthians tinha 4 jogadores no meio, que quando o time ataca, o Bidon vem para dentro, o Carrijo vem para dentro, às vezes trocava de posição com o Martinez sai machucado no primeiro tempo, entre o Charles. Isso diminui o jogo do Corinthians. O Corinthians perde ritmo sem o Martinez, com a entrada do Charles. Então, apesar de ter também 4 meio-campistas, o Corinthians foi dominado no setor, sim, pelo América. Os jogadores de meio-campo do América funcionaram muito bem, conseguiram controlar a posse de bola, que era um objetivo. Claramente, o América não é um time que se propõe a entregar a bola para o adversário e ficar defendendo. O América tentava ter a bola e conseguiu. Conseguiu ter a bola durante muito tempo em Itaquera. Os jogadores experientes, né? Na zaga, o Daniel Bocanegra, de 38 anos de idade, um time, digamos assim, cascudo do América de Cali, né? Para não dizer outra coisa. Você que está chegando agora aqui no Canelada da Jovem Pan e nos acompanha pelas redes sociais, vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente falando aqui, Piperno, do sistema defensivo do Corinthians, porque na temporada 2025 é um número assustador. O Corinthians fez 32 jogos, só não levou gol em 10 partidas. E até aqui, 36 gols sofridos, Piperno. É muita coisa para um time como o Corinthians. E o Dorival Júnior vai ter trabalho para acertar esse sistema defensivo, se é que vai conseguir com as peças que ele tem à disposição. É muita coisa, sim, você tem razão. E olha, a gente tem que considerar que o Hugo já defendeu vários pênaltis em 2025, né? Inclusive na final do Campeonato Estadual. E é um Corinthians que já trocou essas peças da defesa, mas não tem claramente jogadores mais qualificados em seu elenco. Não adianta imaginar que com esse grupo que o Dorival tem, o Corinthians defensivamente será um time muito melhor. Do meio para frente, o Corinthians hoje tem jogadores de bom nível. Então, veja, o Corinthians não pode se dispersar. Não é um elenco para jogar hoje em 3 frentes. Claramente não é. Então, por isso que eu acho que no caso do Corinthians, especialmente, a Sul-Americana hoje não faria muita falta. A gente já viu aqui no futebol brasileiro, muitas vezes, times que se dedicaram bastante para tentar vencer a Sul-Americana. Aliás, nos últimos tempos, o Cruzeiro fez final, o Fortaleza fez final, o Atlético Paranaense já ganhou, o Bragantino já foi vice. Mas é tudo uma questão de escolhas. No caso do Corinthians, hoje, não dá para imaginar que o Corinthians vai jogar bem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Não dá. O Corinthians não tem elenco para isso. Já o América tem, sim, bons jogadores. Ele volta a lembrar um pouquinho, enfim, futebol colombiano de alguns anos atrás. A Colômbia perdeu muita qualidade em relação aos seus clubes nos últimos tempos. Vai tentando se recuperar. Mas quando o futebol colombiano tinha nos seus clubes mais qualidade, uma das características era exatamente a de times que trocam mais passe, gostam de ter posse de bola. O América tem um pouco isso. O Quinteiro é muito bom jogador. Então, eu imaginava que em algum momento algum clube brasileiro fosse tentar trazê-lo para cá. O Bocanegra. Saiu que o Santos procurou ele, né? Sim. O Santos procurou e não conseguiu. O Santos também tinha procurado o técnico do Racing, o Gustavo Costas, né? Também não conseguiu. O Quinteiros, que depois acabou indo pro Grêmio, não conseguiu. Enfim, alguns dos nomes que passaram ali pelo futebol argentino, por Vélez, Racing. Que o Santos trouxe muito jogador aqui da vizinhança e de qualidade mais do que duvidosa. E o América hoje, por exemplo, não conseguiu contar com o Balanta, que é um jogador experiente e tal. Também já ganhou Libertadores. O Bocanegra
era lá do Nacional de Medellín de 2016. Então é um time certinho. O Corinthians não empatou com qualquer time. O problema agora é ficar sonhando e se dedicando a esse sonho, né? O sistema defensivo do Corinthians não ajuda. Eu citei o time do Luxemburgo em 2023, que foi chegando, parou na semifinal para o Fortaleza, na Copa Sul-Americana, com o Cássio realizando grandes defesas, salvando o Corinthians na disputa por pênaltis, e com alguns garotos, utilizando vários garotos naquela campanha de Copa Sul-Americana em 2023, mas convenhamos também que o Luxemburgo naquela campanha e naquele Corinthians de 2023 tinha na zaga Gil e Veríssimo. Muito melhor do que André Ramalho e Kaká, Bruno Prado. Muito melhor do que essa dupla que entrou hoje. O Kaká não passa confiança nenhuma, o André Ramalho é 8 ou 80, hein? É impressionante como oscila o zagueiro corintiano. O Gustavo Henrique também é outro que quando entra não dá conta do recado. Enfim, das opções disponíveis para o Dorival Júnior, preocupa demais o sistema defensivo, Bruno Prado. A zaga do Corinthians não se acerta já há algum tempo. E realmente não tem nenhum zagueiro muito acima da média nesse elenco do Corinthians. Então, aí depende, aí tem um momento que um deles está um pouquinho melhor, aí tem uma sequência, aí depois cai, falha, outro ganha espaço. Tem quase que um revezamento ali na zaga, e é muito pelo desempenho, né, pelo momento. Teve um momento que o João Pedro, do garoto, estava bem, foi titular, aí saiu do time depois do jogo de Guayaquil com o Barcelona, em que ele foi mal. O Ramalho, ano passado, chega muito bem, mas vai caindo de produção. É um zagueiro mais técnico, só que ele é lento, ele falha bastante. O Félix Torres, nos últimos jogos, teve 2 expulsões próximas, uma na final com o Palmeiras e outra contra o Racing do Uruguai no primeiro tempo, no jogo da Sul-Americana. Isso prejudicou o Kaká, também um zagueiro de altos e baixos. O Gustavo Henrique é o que tem uma carreira um pouco mais consistente, mas também é um zagueiro mais pesado e machuca muito. Outra vez está machucado o Gustavo Henrique. Então o Corinthians não tem assim uma dupla que você diz, eu não consigo apontar, não, essa é a melhor dupla de zaga possível do Corinthians. É difícil, vai muito do momento, né? Naquele momento um tá um pouquinho melhor, aí ele joga, mas não tem um zagueiro assim acima, muito acima dos outros, não tem mesmo o time do Corinthians. Não tem esse zagueiro acima da média. A gente questionando aqui o sistema defensivo corintiano, Mauro. O Vampeta várias vezes na programação da Jovem Pan já disse que esse time do Corinthians é time que consagra goleiro. O Hugo Souza ganhou status de ídolo corintiano, salvador da pátria, o Cássio também. O Donelli, em determinado momento, já chegou a ter esse rótulo. O Carlos Miguel, principalmente, né? O Carlos Miguel, que chega a ter a titularidade do Corinthians, mesmo que por poucos jogos. Enfim, é um time que consagra goleiro porque cede muitas chances aos adversários, Mauro. Mas acho que isso é reflexo do trabalho do técnico, não do Dorival, que acabou de chegar. Isso é na comissão técnica anterior, né? Porque quando o time permite muitos arremates e tudo, não é porque o zagueiro é bom, e é porque o conjunto não funciona, né? Um time começa a se defender no ataque, quando ele marca lá na frente, e o Corinthians já teve essa dificuldade há algum tempo. O Vasco do Ramon Dias também não era um primor nesse quesito. Cabe ao Dorival conseguir dar alguma solidez defensiva para a equipe, né? E com relação aos valores, o Corinthians tem um time que nem deveria ter, porque é um time caro, muito acima daquilo que o clube, na situação financeira que está, poderia ter, né? E com toda essa questão política agora, a gente nem sabe como é que vai ser, né? Até mais cedo conversávamos sobre isso lá no Bate-Pronto. Se por acaso o presidente for afastado, quem assumir vai seguir com a mesma política financeira, gastando o que tem, o que não tem com o futebol, vai continuar priorizando o pagamento do salário dos atletas em detrimento de outras questões, outros compromissos, né? Ocorrerá risco de atraso. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque quem entrar no lugar do Augusto Melo, se entrar alguém, pode fazer tudo, menos se fazer igual ao Augusto Melo. Então, por que você está tirando um para colocar outro para ter a mesma política? Vai ter que ser. E se entrar alguém minimamente preocupado com a situação do clube, as atitudes serão o quê? Duras. Você tem que cortar custos. Aí não dá para ter esse time. Então, quando se fala do nível técnico dos jogadores do Corinthians e da necessidade técnica de contar com atletas melhores, há de se entender que existe um obstáculo financeiro que não é respeitado há muito tempo. O Corinthians segue contratando e por isso a dívida cresce, por isso também, né? Cresce, mas se você vai tirar um presidente por conta de, digamos, erros de gestão, né? Uma dívida que cresce e etc., vai entrar outro fazer a mesma coisa? Como é que vai ser? É um momento muito delicado aí, que eu acho que poucos torcedores estão atentos a isso, percebendo isso. E não sei como é que eles vão receber se de fato houver uma mudança. Porque quem assumir, se assumir alguém, eu imagino que assim, o cara faz uma auditoria, olha, aumentou a dívida aqui, fez isso, sabe?
Nossa, ele vai ter milhões de argumentos para falar, precisamos mudar isso aqui. E aí talvez o torcedor tenha que se acostumar com um time até inferior ao atual. Gente, o Corinthians contratou no ano passado o jogador mais caro do futebol brasileiro. Hoje ele começou a resolver. Gol do Memphis, primeiro tempo, começo do jogo ainda. Pensei eu, será que ele hoje decide um jogo? Porque hoje é um jogo importante, né? Era um jogo que define se o time vai continuar ou não na competição. Sim. É um jogo grande, um adversário tradicional, um time grande da Colômbia, que estava aí presente com uma torcida numerosa também. O jogo foi empate também lá na Colômbia, em Cali. Então, eu pensei, será que hoje o Memphis decide um jogo? Porque assim, o Campeonato Paulista não adianta. Aí jogou bem com o Inter, mas quem decidiu foi o Roberto. O Roberto que fez gol que valeu, gol que não valeu, fez gol tudo que era jeito. Fez 3, né? Fez 3 que valeram, né? Ainda teve gols anulados no jogo, essa coisa toda. Mas depois não, ele acabou minguando como toda a equipe e, apesar do começo, acabou que não venceu o jogo. Tinha que ter vencido hoje, né? Vencer era fundamental, porque assim ficou atrás do América, como já dissemos ainda, e o América ainda vai jogar com o Huracan em casa. Então, o América certamente aposta o quê? Numa vitória sobre o Huracan em casa, Corinthians e Huracan se matando na última rodada, eventualmente, porque o Corinthians, o próximo jogo do Corinthians é contra o Racing do Uruguai. Então, é provável que ele vença. Aí ele vai para 8 pontos. Ele pode chegar a 11, certo? Isso. E aí o Huracan vencendo o Racing, ele vai para 10, mas se ele perder para o América, enfim, vai ter conta aí. O América aposta no jogo contra o Huracan lá na Colômbia para ele conseguir talvez a primeira posição, enfim. Mas o América veio aqui satisfeito com o empate, está bem claro. Tanto na Argentina com o Huracan como agora a América veio... Porque também tem o seguinte, segundo lugar não te elimina direto, né? Você ainda tem uma possibilidade. Né? Então, existe essa chance de você jogando contra o terceiro colocado da Libertadores. Isso, você tem uma chance ainda, né, na Copa Sul-Americana.